Oi, tudo bem? Eu sou o Flávio, professor de matemática, a nossa intérprete Camila aqui conosco. Olha só, representação algébrica e gráfica. Você olha o nome e já fica assustado, né? Mas a gente vai continuar falando de função do segundo grau, beleza? Aqui é a parte algébrica, né? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. O que é o ax ao quadrado? É o meu termo quadrático, o bx, termo linear, e o c, termo independente. Para você não ficar assustado com esses nomes, você vai fazer o seguinte. A, o número que acompanha o x2, tá bom? B, o número que acompanha o x. Repara, x2 e x é diferente. O x, repara, x2 e x é diferente, beleza? E o c é o número sozinho, antes só que mal acompanhado. Isso vale para a vida, tá? Ó, vamos falar disso aqui, né? A representação gráfica, daqui a pouco a gente fala dele, e a função da função quadrática. Olha só, já até coloquei aqui um eixo de simetria e eu vou falar sobre a parábola. Trouxe a Catrina novamente, vem, olha só, nosso eixo de simetria está bem em cima do focinho dela, bem no meio da cabeça dela ali, tá? E aqui é a nossa parábola, a gente já viu isso na última aula, né? Aqui é o nosso eixo de simetria, igual eu falei, e a nossa parábola. É para a gente não esquecer, função de segundo grau só fala de parábola, não é uma reta, tá bom? E não é nenhum gráfico exponencial, igual a gente está ouvindo muito aí por causa da Covid-19. Olha só, uma parábola tem concavidade para cima quando A é maior que zero. O vértice será um ponto mínimo. Conceitos, continue lendo, continue se esforçando, que você vai acabar guardando, tá bom? Uma parábola tem concavidade para baixo, ou quando A é menor que zero, o vértice será um ponto máximo. Vamos para o gráfico para mostrar como é que fica? Olha só, a parábola está para cima, está fazendo um sorriso, então meu A é maior que zero, tá? Tem um pontinho aqui. Então, esse aqui é o meu ponto mínimo. Meu ponto mínimo fala do vértice. Esse ponto tem um número lá em x, do eixo x, e um i no eixo y. É a união dos dois, é o par ordenado. Tá? A maior que zero. E também tem ele com A menor que zero. Aí vai ser o quê? É um ponto máximo. Bacana, né? Tem um ponto máximo quando ele é negativo. Ele começa, vai bem, vai super bem, depois cai. Beleza? Trazendo a Catrina de novo. E uma coisa que eu vou falar a partir de agora. Eu não vou ficar falando função mais do segundo grau ou função quadrática. Eu vou falar a função do sorriso. Tá bom? Não vou falar da tristeza, não. Vamos deixar a tristeza para depois. A vida é cheia de tristeza. Você queira ou não, você vai ter tristeza na sua vida. Fato, vai acontecer. Mas então vamos focar nas coisas boas. Tenta lembrar as coisas boas que acontecem na sua família. E para isso eu trouxe de novo a nossa Catrina, né? É nosso modo de falar, tá? Olha só, o eixo X aqui. A nossa parábola. Coloquei 2 pontos. Olha só, A maior que zero. O que é um número maior que zero? 1, 2, 3, 4... 1,2, 5 sobre 4, isso é tudo maior que zero, tá bom? E olha só, eu tenho essa situação quando meu delta é maior que zero. Quando eu vou ter 2 pontos, quando meu delta for maior que zero. Isso é bom demais, né? Feliz pra caramba, tudo positivo, então mais pontos vão aparecer na minha parábola, no eixo X. Tudo bem? Olha só. De novo, a Catrina no eixo X, a parábola, só que dessa vez eu só tenho um ponto. O A é maior que zero da mesma forma, só que o meu delta não é maior que zero e nem é menor que zero, ele é igual a zero. Então, neste caso, pô, tá mais ou menos. Tô sorrindo ainda, A positivo, números positivos, só que aqui deu uma balanceada, então ficou igual a zero.
Então, neste caso, eu só vou ter um ponto. A gente fala assim, quando a gente estiver fazendo os cálculos, x' vai ser igual a x duas linhas, tá bom? Nos cálculos, se você já viu isso lá no nono ano, na equação do segundo grau, você já guardou isso aí. E neste caso aqui, eu tenho o A maior que zero e o delta menor que zero. Olha só, coloquei a Catrina um pouco mais acima do eixo X. A minha parábola, ela não encosta no eixo, tá bom? Esquece a Catrina aqui. Eu gosto de falar que a nossa parábola fica flutuando, tá? Porque não encosta no eixo X. Fácil, não é difícil, tá? Vou falar da função da tristeza, mas porque eu sou obrigado. Mas vamos focar muito na alegria, tá, gente? Vamos ser pessoas mais proativas, mais alegres. Na função da tristeza, tem que falar, né? Nós temos as mesmas situações, só que olha só. Vou ter dois pontos aqui. Neste caso, o meu A é negativo, mas o meu delta é positivo. Pô, tá triste, mas tem algo de bom nele lá ainda, então ainda marca 2 pontos. Tem a outra situação. Meu eixo X, ele só passa em um ponto na minha reta, no meu eixo X. Então, o que vai ser? A menor que zero e o delta igual a zero. E mais uma situação, onde o meu A é menor que zero e o delta também é menor que zero. Neste caso, ele também vai ficar flutuando, pendurado, né? Não está pendurado no eixo X. Não passa em nenhum ponto em X. Não tem muita dificuldade, porque na função do sorriso, todos esses cálculos são baseados nos coeficientes, lá naqueles termos que nós colocamos, A, B e C. Se você já sabe quem é A, quem é B e quem é C, o resto é só substituição de fórmula, tá bom? O que é o delta? Delta é B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes C. Se você já descobriu lá na função quem é A, quem é B e quem é C, é só substituir, trabalha a potência, depois a multiplicação e subtrai os dois, dependendo dos sinais, você vai somar, beleza? É só isso, é só substituir. É igual trocar pneu de carro quando ele está com o pneu furado. Chato, né? É chato, mas a gente tem que saber fazer, não é isso? Eu lembro que antes de eu tirar a carteira de motorista, meu pai me ensinou a trocar pneu de carro. E eu achava aquilo o máximo, né? É bom a gente aprender coisas novas. Olha só, vamos falar da atividade 1 da semana 2. Complete a tabela indicando se cada uma das expressões representa ou não uma função quadrática. E se afirmativo, determine os seus coeficientes. Vamos lá. Na atividade 1 da semana 2, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 funções. Bom, são funções? Vamos ver. O que determina se ela vai ser uma função quadrática ou não? Isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 3x elevado a 2, 5x elevado a 2, x elevado a 2 sobre 4... Vou pular essa aqui de propósito, 5x elevado a 2. Essa aqui, será que ela está certa? Será que é uma função quadrática? X elevado a 2. O que determina uma função quadrática? O ax elevado a 2. Se você prestou atenção lá na primeira aula, eu falei lá, coloquei as funções, depois eu fiz um retângulo e marquei o que determinava uma função quadrática. Quem determina a função quadrática? Ax ao quadrado. Se você não tiver esse termo x elevado ao quadrado, ou outra letra elevada ao quadrado, ela não vai ser uma função quadrática, tá bom? É diferente lá da função do primeiro grau. Na função do primeiro grau, ela tinha umas variações. Função afim, função linear, função identidade, função constante. Na função constante, ela não tinha a variável lá, o coeficiente angular.
E mesmo assim ela continuava sendo uma função do primeiro grau. Na função do segundo grau, não tem isso, tá bom? Ele tem que aparecer. Se ele não aparecer, ele deixa de ser uma função quadrática, tá bom? Eu até coloquei lá na outra aula, fiz um pouquinho de confusão, mas depois eu corrigi. Porque ou A é maior que zero, ou A é menor que zero. Ponto. Beleza? Ele nunca vai ser igual a zero. Então, olha aqui. Quanto que vale A aqui, olha? Vx é igual a 3x ao quadrado mais 12x. Aí o erro que a maioria comete. O A vale 3x ao quadrado. O A vale 3. Aí de novo, quem é o A? A é o número que acompanha o x elevado ao quadrado. Ou x2, tá bom? Então, é o 3. Aqui é uma função quadrática. Olha essa aqui. 5x elevado a 2 menos 40x menos 40. É uma função quadrática? É. 5x elevado a 2. Quanto que vale o A? 5. E aqui, esse caso que eu pulei, x elevado a 2 sobre 4 mais 400. Quando você tem uma variável e não tem nenhum número na frente, qual o número que eu devo colocar ali? Sempre o número 1, não é isso? Então vai ficar 1 sobre 4. Esse é o valor de A, beleza? Repara que só estou falando o valor de A, beleza? Olha isso. Xt menos 5t elevado a 2. Se você não prestar atenção, eu sou mestre para errar, porque eu gosto de fazer um negócio rápido e acabo errando de bobeira. Você vai colocar quanto que vale A? 20 ou menos 5? Menos 5, tá bom? Porque por mais que eu altere ou alterne a posição dos termos, sempre vai ser o valor de A. Quem acompanha o x2. Eu vou falar, mas aqui é um t. Não sofra com a letra, tá? Aqui é muito utilizado na física. Se você está tendo aula de física aí, você já deve estar vendo isso aqui. Olha esse aqui, 5x elevado a 2. Fala, pode ser incompleto? Pode. Não precisa ser uma função completa. Igual aqui, ó, aqui também não é completo, aqui não é completo. E este aqui? Fala, não está elevado a 2. O que você vai fazer? Multiplica os termos, aí você vai ver que vai ficar x com x. X elevado a 2. Então, é uma função quadrática. E aqui também é uma função quadrática. Falei desses todos. Eu não vou fazer a atividade toda para você. Não é nossa função fazer a atividade toda. A nossa função é instigar você a aprender e a tentar fazer. Tá bom? Matemática é na prática, gente. Tem que fazer. Treine, faça. R, apaga, faz de lápis, tá? Por favor, lapiseira. Apague lá e faz de novo. Beleza? E quando você estiver com muita dúvida, tira um cochilo. De repente você vai ver que vai dar um brilhinho lá na cabeça, lá, vai dar uma ideia, você vai conseguir resolver. Mas isso aqui é fácil. Vamos pegar o exemplo mais básico aqui. Mais básico foi maldade, tá? Perdão. X elevado a 2 sobre 4 mais 400. Eu falei que ela é uma função quadrática. Então, quanto que vale A? Lembra quem que é A? A é o número que acompanha o x2. Só que ele está dividido por 4. Então, neste caso, eu coloco aqui. Quem está do lado do x aqui? Ninguém. Então, ele vale 1x2. Então, vai ficar 1 sobre 4. Então, A vale 1/4. E o B? O B, lembra que eu falei do B? B é o número que acompanha o x. Se ele acompanha o x, tem alguém que acompanha o x aqui? Não, tem o x2. Não é isso. x2 é do A. Então, não tem. Então, ele vale 0. E o 400, então? É o número sozinho. Antes só que mal acompanhado. Lembra que eu falei isso? Então, meu C vale 400. Flávio, dá para continuar fazendo? Fazer o delta, fazer o gráfico, dá para fazer o vértice? Dá. Só que essa atividade, eu só queria saber isso. É uma função quadrática? São. Elas são funções quadráticas. E saber os coeficientes? Tá pronto. Essa aqui. Flávio, vai fazer o resto? Não. Eu quero que você faça
E se você tiver com dúvida, eu quero que você manda uma mensagem lá. Manda lá nas redes sociais. Está sendo transmitido lá no YouTube. Comenta depois que acabar a aula lá do ao vivo, durante da nossa quarta-feira. Manda pergunta. Eu tenho respondido as perguntas, tá? Então, faz a sua pergunta lá. No máximo um dia eu respondo. Eu estou tentando ajudar o máximo que eu posso, beleza? Mas eu preciso que você mande a sua dúvida para nós. Fiz um, eu quero que você faça o resto agora, tá? É muito fácil você pegar toda a resposta completa lá, mas você tem que tentar fazer, beleza? Eu coloquei mais um, por causa da ordem. HT igual 20t menos 5t ao quadrado. De novo, quem é A? A é o número que acompanha o x2. Está fora de ordem. Mas mesmo assim, não altera, tá? É uma função quadrática. E outra coisa. Flávio, tem um sinal de menos. O sinal acompanha o número, tá bom? Ele pertence ao número e não à variável. Então, quanto que vale A aqui? O meu A vale menos 5, copiei de novo aqui, né? Coloquei em ordem, só para a gente não errar mais. Faça isso. Vai dar mais trabalho. Gente, tem coisa que a gente tem que copiar de novo até a gente fixar, beleza? Então, quanto que vale A? O A vale menos 5, o B vale mais 20, perdão, aqui ó, mais 20, eu coloquei menos, viu? A gente erra detalhe, é mais 20. E o C? Tem algum número sozinho aqui? Não, não tem. Se não tem, ele vale 0. Flávio, qual que é a importância de saber o A, o B e o C? É através dele, acabei de falar, que você vai fazer o delta. Você vai fazer as raízes, tá bom? O que é o delta? B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes C. Viu? B. Olha o B aqui, ó. B elevado a 2 menos 4, que é da fórmula, vezes A, ao A aqui, vezes C. Depois você mistura tudo lá, faz a potência, multiplica, subtrai ou soma. Vou deixar aí para você fazer. Então, de novo, aqui, ó, mais 20. Você colocou menos 20, Flávio. Você vê que a gente também erra, tá? Não é de propósito, não, gente. É falta de atenção minha só. Mas a gente faz de coração isso aqui, tá? Olha só, Bhaskara, eu estava falando. Olha aqui o delta. B elevado a 2 menos 4AC. E as raízes? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Flávio, por que você colocou as raízes? Porque a fórmula mesmo é essa aqui, ó, é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Essa aqui que é a fórmula de Bhaskara. Aí o delta, geralmente a gente resolve ele antes para a gente jogar aqui já o resultado. Beleza? Então, delta, B elevado a 2 menos 4 vezes A vezes C. O nosso delta aqui, esse triângulo, é uma letra grega. E eu vou confessar para vocês, é tanta letra de outros idiomas que a gente usa na matemática que deixa a gente doido, não é? Mas não sofra com isso, beleza? Flávio, pode chamar de triângulo? Meu querido, põe o nome que você quiser. O negócio é você saber fazer. Aí eu vou contar para você. Sabe quando que eu decorei isso aqui? Só depois que eu virei professor. Você acha que eu vou ficar guardando fórmula? Eu não precisava guardar a fórmula. Eu só tinha que saber resolver. Então, isso aqui é uma das fórmulas. Guarde. Fala, para quê? Você vai fazer uma prova do Enem ainda. Você vai fazer um concurso. É bom. E você só vai guardar treinando. Beleza? Por isso que eu falo muito do treino. Gente, eu só comecei a guardar as coisas depois que eu comecei a dar aula. Porque lá na faculdade eu não era obrigado a guardar. Entendeu? Só, você sabe fazer? Então faça. Beleza. Você tem a fórmula aí. Às vezes a gente dá a fórmula, mas a pessoa não sabe resolver. Então, não adianta. Guarde a fórmula, mas saiba resolver. Você sabe multiplicar, você sabe trabalhar com potência, então não está difícil. Beleza? Por hoje é só. Não vou entrar mais em atividades. As atividades são simples, são básicas. Se você tiver com dúvida, peça ajuda do seu professor, manda a sua pergunta para nós, tá bom? Participe
Eu tenho mandado muitos abraços lá pra galera lá, tá? E eu quero agradecer o carinho do pessoal ali e também as críticas, tá? Que eu tô aqui para aprender junto com vocês. Deus abençoe e até a próxima aula.